Nesses 35 anos de oncologia, o que você já viu de milagre? Mas o milagre, eu estou vendo agora alguns milagres que eu acho que só pode ser milagre, cara. A gente vê um paciente de câncer de pulmão se curar de doença metastática. Se curar, não posso dizer que está curado, mas posso dizer que tem 10 anos que a mulher tomou uma imuno e não tem um PET negativo. Para mim isso é um milagre, porque ninguém vivia mais do que um ano com doença metastática. A gente não pode falar da cura, mas se eu digo, não é um milagre, só tem que agradecer a Deus. Então, para mim é milagre, né? A ciência mudou e o conhecimento também. Então, o que a gente viu no passado? Paciente cheio de metástase pulmonar, uma amputação de membro, só que era um tumor de célula gigante. Mas para mim era metástase. E anos depois tu vê ele entrar sem nenhum tratamento, porque ele não aceitou, pedindo uma autorização para passar no concurso, e que passou no concurso ele queria trabalhar, e sem os nódulos pulmonares que tu cansou de ver. Aí para mim isso é um milagre. Agora, se ele teve, como ele conseguiu, isso para ele deixou a vida viver. Mas como ele conseguiu, qual é o mérito de cada um, eu não sei ainda mais. Dor da perda não fala apenas a linguagem humana. Recentemente, o mundo se comoveu com o vídeo de uma orca que carregou o corpo do seu filhote durante 17 dias, recusando-se deixá-lo afundar no mar. Esse gesto silencioso nos lembra que o luto é universal, atravessa espécies e toca em algo comum: o amor e a impossibilidade de se despedir. Hoje, nós queremos refletir sobre a dor que também se manifesta em consultórios e hospitais. Quando a vida interrompe os seus sonhos e futuros, como lidar com essa ausência? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Adelaide Portela, médica oncologista, referência na região norte, há 35 anos atendendo e tratando pacientes oncológicos. Hoje, ela exerce o cargo de chefia na residência de oncologia clínica e é presidente do Lar das Marias, uma casa de apoio de mulheres com câncer. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Adelaide, eu acho que o principal que a gente já vai começar falando é que eu e você, por sermos médicos e principalmente a gente está nessa área oncológica, a gente vai passando por várias coisas e você tem mais tempo do que eu, pelo menos deve ter mais uns 5 anos aí, mais velha do que eu só. E eu queria saber que a gente passa por perdas todo dia. O que a experiência desses largos anos que você tem dentro da oncologia te ensinou com a dor da perda? Bom, trabalhar com doente crônico, trabalhar na oncologia é trabalhar com paciente crônico. A gente aprendeu a conviver com o paciente e seus familiares. Foi a primeira coisa, porque às vezes a gente vinha de pronto-socorro e não tinha esse convívio coletivo, né? E além de ser uma longa jornada. E trabalhar na oncologia, impreterivelmente, a gente vai trabalhar com a dor da perda. E essas perdas, elas são de diversas maneiras, súbitas ou prolongadas, com preparo ou sem preparo. Então a gente aprende como médico a lidar com essa dor de uma forma aguda ou crônica, com a palavra médica, né? E a entender que cada vez mais, todo dia a gente está aprendendo, que cada paciente é um paciente novo, cada familiar se comporta de uma forma diferente. E é uma outra coisa interessante, como é no serviço público, como é no serviço privado, né? Então tem diferenças também, né? Mas a gente aprende a lidar com a dor, com o amor, com as perdas agudas, crônicas, e a se humanizar melhor. E se você for médico e paciente, você ainda aprende muito mais, viu? Já a gente vai conversar sobre isso. Uma coisa que eu acho interessante, na realidade, quando a gente vai fazer o resgate, Adelaide, ninguém ensina a gente dentro da universidade a lidar com isso, porque a sensação da primeira perda que eu tive de um paciente dentro da faculdade, acompanhando ali o paciente, foi uma dor muito grande. Como é que você olha que, de repente, se você pudesse mudar ou colocar uma grade de universidade, o que você acha sobre o que
você queria ensinar para esses alunos? É ensinar, assim, que a gente, como médico, eu sempre, quando falo para o aluno, eu já digo, você decide o que você quer, tratar de paciente agudo ou paciente crônico, é reumatologia, renal crônico, oncologia, né? Mas, acima, como médico, o que a gente aprende, pelo menos, é que você tem que separar o técnico e que aquela perda, que é inevitável em oncologia, ela não é um fracasso seu, porque o primeiro sentimento que a gente tem é onde eu fracassei. Mas a oncologia, ela lida com a morte. E é isso que nós temos que aprender ao longo dos anos, que não é o fracasso. Se você tecnicamente foi correto, se você usou os limites técnicos que é permitido, que lhe ensinaram, que está dentro das suas atualizações, aquela perda não é um fracasso seu, mas nos primeiros anos o sentimento é que é nós que somos culpados. Então eu aprendi que eu, usando tudo corretamente, eu tenho que entender que ali foi o limite, e é um limite científico, e que esse limite faz parte da nossa história, né? E às vezes isso você tem que aprender, inclusive, a lidar e a conversar sobre isso. Mas, Adelaide, vamos lá, a gente pode até entrar ou não sobre crianças, mas quando você fala muito sobre isso, eu lembro muito na volta da residência da minha de cirurgia de cabeça e pescoço, um hospital oncológico onde tinha muita cirurgia, muito paciente, e eu voltava naquela base de que, cara, operar, eu sei operar tudo. E eu lembro muito bem uma vez que eu operei 2 pacientes, mesma doença, mesma coisa, e o final da linha, um faleceu e o outro ficou vivo. E eu, vou ser sincero com você, foi a primeira vez que eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, por quê? E quem faleceu era um cara muito bom, que tinha uma família muito estruturada, e o outro tinha 11 filhas com 9 mulheres diferentes. E aí a primeira coisa que meu pai falou assim, meu filho, você não é Deus. E eu acho que bate muito sobre isso que você falar, porque nós damos o melhor da gente para o paciente, mas tem uma hora que... Os limites chegou, né? Só que a gente também tem que saber desse limite, né? O que eu digo assim, o cirurgião, às vezes, tem uma piadinha, né? Ou ele é Deus ou é semideus, né? Mas eu acho que o oncologista, ele é um clínico que tem que ter uma visão mais ampla, social, psicológica. É um monte. Porque no início, vamos dizer, como eu sou bem mais antiga, tenho 40 anos de formada e uns 35 de oncologia, nós não tínhamos a cultura da equipe multidisciplinar, né? Então a gente era tudo. Era urgentista, ia para os pronto-socorro para defender os doentes. A primeira coisa que a gente dizia, se você é do SECOM, não mostre seu cartão. Porque se mostrasse o cartão, ninguém tratava mais, porque achava que era para morrer. Então você era tudo, tudologista. Mas, graças a Deus, o tempo foi evoluindo, e aí foram criando as equipes multidisciplinares, porque o oncologista, com a demanda, ele não dá conta de tudo mesmo, né? E nós somos seres humanos, né? E nós também temos família. Outra coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, que você tem que separar a tua vida profissional da tua vida pessoal, porque também você pira, se você viver com o advento do celular, você ficou escravo do familiar e da paciente, né? Então você é chamado para tudo. E isso também foi outro aprendizado que eu tive na vida, para mim aprender a colocar um limite, que foi difícil, e ainda é difícil. Porque eu não sei dizer, eu acordo de madrugada porque não tenho sono, vejo uma solicitação de uma informação, tu quer responder imediato. Se não é urgência, não tem por que ser imediato. Então aprenda você a colocar o limite, porque isso vai te preparar para não ter um burnout, para não pirar, para não ter que se afastar do trabalho, porque hoje a nossa vida está muito tumultuada, né? Mas eu acho que isso tudo é o nosso aprendizado que vai fazendo isso mesmo, né? Olha só, voltando um pouquinho para o foco do que a gente estava comentando, foi o vídeo, você disse que você acabou não vendo o vídeo da orca, que era exatamente uma orca que ela levava o filhote dela em cima dela e ela vinha na água trazendo, e aquilo dali, até a nossa produtora, que é a Júnia Januário, ela foi a partir dali que ela falou, já vamos falar sobre isso, porque existe uma incapacidade, se a gente for ver, e a dificuldade de a gente aceitar as despedidas. Como é que foi para você começar lá atrás a entender e você começar a dizer, poxa, você falou um pouco sobre isso já,
isso aqui eu fiz até onde eu podia. Você foi buscando em você foi para psicólogo, como é que aconteceu no seu dia? Fui buscando, eu nunca fui para psicólogo, embora eu acho que eu ultrapassei todos os limites. Depois a gente conversa sobre isso, eu vou lhe dar o número da minha. Eu acho que eu ultrapassei todos os limites tentando ser essa super médica, na verdade, né? Uma sobrevivência. Desculpa. Não. Isso afeta a família. E aí tu percebe com o tempo que você deixou falhas, não no teu trabalho, mas deixou falhas em casa. Mas também já superei, sem psicólogo, tá? Mas é difícil. Os meus alunos, eles falam que a diferença da nossa geração da deles é que, eu falando sobre eles serem mais frágeis, que a gente vai botar, porque eles tomam remédio para um psicólogo, e eles falam muito sobre isso, que assim, a diferença da nossa geração da deles é que a nossa, a gente também precisava, só que a gente não foi. Não sabia exatamente, porque isso nunca foi... Deus o livre, isso era coisa para doido, e doido eu não podia ser. Eu sempre digo na minha família, tem doido funcional e doido disfuncional, e eu só podia ser doida, não podia ser disfuncional. Então, foi um aprendizado que demorou a chegar. Poderia, talvez, com o auxílio da psicóloga, ter chegado mais cedo, eu ter colocado mais limite, ter, né, trabalhado melhor os dois lados. Que eu acho que hoje os mais jovens já trabalham melhor. Já tem uma menor carga horária, porque não precisa sobreviver. E a gente veio de uma época que precisava sobreviver financeiramente, né? E hoje nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vê que não tem essa necessidade, né? E se a gente for ver, Adelaide, e eu vou me colocar, porque assim, a partir do 3º ano da faculdade, eu comecei a ser plantonista na Fundação SECOM. Para quem não conhece, a Fundação SECOM é o hospital oncológico referência aqui no Amazonas. E eu lembro que dali, para mim mudou toda a vida, porque eu entendo, mesmo quando eu trabalhei lá no SUS, os pacientes que eu operava, eles tinham, os casos mais graves, eles tinham o meu número, mesmo sendo no SUS, né? Porque eu me preocupava com eles. Exato. E todos do meu consultório, por onde eu passo, esse cuidado. Mas eu cheguei num momento, e aí eu posso falar para você, que você, quando você olha para trás, você vê isso. Eu tive um momento que eu também tive que dar o basta. Porque você é consumido. As pessoas, eu digo para minha irmã, eu estava em conversa com ela recentemente, eu fui pro casamento dela, e ela falando sobre o trabalho do marido dela, que ele faz segurança de sites, então assim, o aeroporto de Amsterdã, ele que faz toda a segurança, então hacker russo que estava querendo entrar, e ela falando da dificuldade, daquele desespero dele, eu falei assim pra ela, mana, eu respeito todo mundo. É diferente. Não existe uma dor pior do que a vida de uma pessoa na sua mão. É verdade. Então, esse pensamento nosso, ele é bem isso. Adelaide, a gente vai voltar um pouquinho sobre familiar. Como é que é a sua visão, já com sua experiência, das respostas dos familiares? Porque a gente fica no meio bate-bola. A jornada do paciente, essa jornada, né, que a gente sabe que inevitavelmente leva até um final, né? Então, no meio dessa jornada, a gente tem alegrias, tristeza, poxa, um protocolo que deu certo, mas aí tem uma recaída. Uma vez eu vi uma reportagem que um jornalista falava que o tio dele era oncologista e ele tinha dito que o pior momento era o oncologista falar para o paciente que a doença recaiu, fazendo parte da nossa jornada. E é um momento muito difícil, né? A outro momento é dizer que não tenho mais nada para usar. Momentos super difíceis. Às vezes, esses doentes, nessa jornada, eles são acompanhados por seus familiares. A maioria das vezes, não. Nem sempre eles têm uma família que está apta para acompanhar, nem sempre é a mesma pessoa, né? Então, não sabe a fundo o que está acontecendo isso. Aí você tem que estar na hora da coisa mais grave, onde o paciente está partindo, né? Ter que
repassar algumas coisas para muitos familiares que estão ali. Então a gente aprendeu, por exemplo, que tem família que a vida inteira não cuidou daquela doente durante anos. De repente quer saber tudo, arranjar culpados, se sentir culpada, ter raiva, culpar alguém, né? Sempre existe essa possibilidade. Mas o que eu vi de tudo isso é quando você tem um bom relacionamento com o paciente, ele te defende sempre. A outra coisa que eu também observo, seja no serviço público, seja no privado, e o público, você sabe que eles são muito simples, é que eles querem que pelo menos você dê um oi para o seu paciente. Toque. Então não seja tão indiferente, né? É como se isso acalentasse alguma coisa. Eu observo isso. Eles sabem, nosso paciente, ele é latino, ele não é, ele é emotivo, ele não é como o americano, que eu sei qual é a minha filha que diz, mamãe, os pacientes americanos sabem qual é o estadiamento, qual é a sobrevida, nós não queremos saber. E o nosso paciente não quer saber disso, ele não sabe o estadiamento dele. Tu pode falar e não vai gravar, ele não interessa. O paciente, ele não vai perguntar para mim qual é a sobrevida dele. O acompanhante, às vezes, pergunta, tem cura? Eu não posso mentir se ele falar na frente do paciente, não é? Uhum. Eu tenho que responder. Então, nem sempre a resposta é a que o paciente quer ouvir. E é dura. E é dura, né? Então, o doente, eu acho que ele não, eu tenho certeza que se ele quiser saber, ele pergunta, né? Eu, às vezes, o acompanhante não tem essa sensibilidade. Outros têm sensibilidade demais. Não quero que ele saiba, já conheço meu pai, já conheço minha mãe, não quero que ele saiba, vai sofrer mais rápido, né? Mas eu percebo que, quando começou o grupo de apoio, só para falar da finitude, a gente tinha uma ideia que o paciente não tinha mais tratamento e caminha para o grupo de apoio e ficava aos cuidados de uma pessoa. É um estranho para ele. Aquela pessoa é um estranho. Então, quem é o médico de referência dele é aquele que passou anos com ele. Aí depois, o próprio grupo de apoio veio com a transição, que eu acho super interessante. O paciente não pode se sentir abandonado pelo seu médico, que ele conviveu anos e confiou nele. Porque essa sensação de abandono perto da morte é terrível, né? O paciente não quer ouvir que o acompanhante liga, eu quero marcar, agora a gente não tem vaga, só quando morreu um. Não é? Porque, às vezes, as pessoas não estão treinadas e não estão sensíveis, não estão para esses momentos, né? E essas coisas tudo a gente já ouviu, vivenciou, né? Então, eu acho que ele tem essa finitude. Do acompanhante ainda, o que gera depois, além do momento da raiva, da impotência, será que eu fiz tudo? Como preservar a memória? É uma coisa interessante que a gente vê, né? Manter as fotos, manter o legado, manter as informações vivas, quanto ele cuidou, né? Quanto ele ou ela cuidou. Então, eu vejo muito aqueles parentes que vão fazer parte de associações, que criam grupos, que ajudam outros pacientes. Então, isso foi uma das formas que eles lidaram com o pós-morte. É uma forma de lidar. Então, a gente vê muito isso. Eu tenho duas histórias interessantes que eu sempre carrego comigo. Uma foi de... ainda acadêmico, era uma criança que ele tinha um câncer, eu sei que estava com metástases já, que toda vez quando eu chegava no plantão, ele estava com aquela barriga cheia de água, e eu que tinha que tirar o líquido para ele dormir. Porque ele estava sem conseguir respirar direito, ele falava, tio, o senhor me fura para eu poder dormir? E os pais dele ali junto com ele, e um momento que me emocionou muito foi quando ele estava no final já, e aí era a última, iam para uma quimioterapia, e entra ele segunda-feira no hospital, já com a cabecinha já carequinha, o pai e a mãe rasparam a cabeça. Pois é. E aquela sensação de ver os três, porque assim, o pai tudo bem, né? Mas a mãe careca. Então assim, olha a doação de que a mãe tinha para o filho. Exato. E ela entra ali e ele rindo, porque a diferença dele para os outros, as pessoas olharem ele careca é uma coisa, mas o pai e a mãe também estavam. Então, olha a segurança que a mãe passou para ele. E o pai dele, quando ele veio a falecer, veio a ser médico. Pois é.
Eu vi isso com adolescente, é muito comum, eles não querem perder cabelo e os pais e a mãe tiram, né? Eles não querem, então fica todo mundo igual, né? E eu sempre digo, gente, você está igual jogador de futebol, você está ótimo, porque eles querem ficar jovem, ele raspa a cabeça, e aí a gente vai introduzindo coisas atuais que possam ajudá-lo, né? A administrar aquele visual, né? Agora, uma coisa, um fato que eu também trago muito, e aí eu queria saber a sua opinião também, sobre familiar é muito aquele familiar que vira o super-herói ali, que quer saber de tudo, que tá brigando, não. Geralmente foi aquele filho que deu trabalho, que abandonou. Você tem essa vivência também? De que aquele que foi mais ausente o período Aquele que foi mais todo. ausente, ou que deu mais trabalho. Eu diria que a minha vivência é o que foi mais ausente durante a doença. Sim. Aí ele quer justificar aquele momento ali e ocupar todo o tempo perdido. Mas eu vejo, assim, reações muito positivas de muitos pacientes no pós-morte, porque o interessante disso é que quando você cria esses vínculos, ele não acaba com a finitude, né, com a morte. Porque aí você tem um outro ponto, você vai ajudar a família o primeiro momento do luto também faz parte da nossa vida. Quando você diz assim, doutor, o que é que eu faço para ter um atestado de óbito? Aí você tem que dizer qual é o órgão da prefeitura que libera um atestado se acontecer em casa, como é que é a rotina. Então, o teu trabalho extrapola tudo isso, né? Mas é interessante. E a gente reconhecer que é isso. Esse é o nosso trabalho do doente crônico, né? E quantos enterros você já foi dos seus pacientes? Vários, inclusive vários. A gente nunca sabia, eu era nova, eu dizia, procurava meus professores mais antigos, disse, o que eu faço? Eu vou para a missa sétimo dia? Porque você, quando ele te dá aquele convite, ele está te participando e te convidando para fazer da vida o luto inicial, né? Então, aí cabe uma palavra, uma frase de conforto. Então, isso faz parte, a gente, quando lê, faz parte do nosso trabalho. Não é um abandono, nem um abandono familiar. Muitos você faz parte da família, você vai para aniversário, você vai para casamento, você vai para batizado, né? Eles fazem com que você integre a vida da família, de alguma forma ou de outra, né? A cidade vai crescendo muito, às vezes tem os seus distanciamentos, mas enquanto menor a cidade, mais a gente tem essa participação. Mas acaba que a gente faz parte, e faz parte do pós, e faz parte de uma vida inteira. Se você foi uma pessoa humana, esse legado da humanização, porque a gente não pode endurecer, a gente tem que aprender a lidar, né? Esse legado da humanização, você deixa a marca e você deixa a boa divulgação. Não, eu te perguntei porque a primeira vez que eu fui convidado para um enterro de um paciente foi muito cedo e eu ainda estava naquele momento que eu achava que algo me faltou. Exato. Sabe aquela sensação, será que eu fiz tudo, né? Será que eu fiz tudo? Será que não tinha algo que eu poderia ter feito a mais? Primeira coisa que a gente sente é culpada. Aconteceu, mas não é. Então, esse é outro trabalho, né, que a gente faz consigo mesmo, né? E aí, quando eu vou para o enterro, eu fui ainda muito fechado. E eu acho que é interessante porque lá o abraço da família, para mim, me fez melhor do que é o meu para eles. Ah, com certeza. Eu sempre digo que ele faz muito melhor, ele trata, a gente se sente muito melhor se for do que não ir. A gente se sente até culpado. Não, e esse momento é um momento interessante. Adelaide, como é que você passou pelo processo onde a gente sempre tratou de paciente oncológico? Como é que foi para você ter o diagnóstico e ser o paciente oncológico? A gente se surpreende sempre. Aí a gente ouve e justifica o que o doente diz no consultório. Como, doutores? Eu fazia todos os exames, e como é que isso aconteceu? Aí tu tem que dar uma explicação. Mas a doutora Adelaide passou 7 anos sem fazer exame, e isso tendo em casa o exame. Porque a gente se acha super Deus, nada vai acontecer, é só trabalho, 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 né? Mas choca, de qualquer forma choca, a gente tem medo, você aprende o que é o medo, você tem medo da recaída, você tem medo de fazer exames, e você entende melhor porque o doente quer fazer exame toda hora,
E você tem que se controlar. Eu não estou sentindo nada, por que eu quero fazer exame? Então, se para o doente, que é um leigo, é difícil, para mim que tem o conhecimento, mais ainda. E a gente tem que aprender a se controlar. Foi difícil reconhecer que eu não segui as regras, porque se você seguir as regras e acontecer, é melhor do que não seguir e dizer, pô, se eu tivesse descoberto tanto tempo antes, era melhor. Né? E a gente entende melhor, passa a entender as queixas do doente de uma forma melhor. Doutora, deu uma pontada na minha mama. Doutora, começou porque tá doente. Tu não entende, mas tu tem o diabo da pontada e você disse que de onde que veio essa pontada que não estava no livro? Isso não estava no livro. E eu sempre dizia para o doente, gente, isso não dói, mama não dói. Então, porque o livro diz que não dói. Mas aí só pode ser a cabeça, o psicológico, né? E a gente, como ser humano, é igual a todos. Né? Tem um artigo que eu li, já há um tempo, que falava muito sobre como os médicos morrem. Uhum. E eu achei super interessante, porque ele traz muito que os médicos, quando eles se tornam paciente oncológico, vamos dizer, faz o primeiro tratamento direitinho. Toda vez que você tem uma recidiva, você tem uma recusa para o tratamento, eles não vão para o segundo passo. Os médicos, na sua grande maioria, eles sabem tudo que vai acontecer. Então, você que trabalhou com oncologia, você sabe o que é ir para uma segunda linha, uma terceira linha. E eles largam muito de mão para dizer assim, deixa a doença me levar e deixa eu descansar. Como é que foi a sua visão quando você estava fazendo o tratamento? Você conseguia ser uma pessoa positiva e você estava ali tendo certeza, porque eu acredito muito nisso, que uma coisa que a gente fala para o paciente, a gente passa força, fé, mas e como foi com você? Como é que foi a sua conversa de noite na sua cama? O medo, depois do medo vem a aceitação, e a aceitação vem a questão da reaproximação da religião, que é um papel importante na vida, que eu observo na vida dos pacientes oncológicos, qualquer religião, claro, qualquer esperança, e eu acho que isso ajudou, e ajuda ainda. A gente não acredita só na ciência. Porque se você acreditar só na ciência, pô, mas eu vi tantos fracassos, né? Então, eu mesmo tento burlar algumas coisas, e eu burlo dessa forma. Então, aquilo que a ciência não consegue, eu tenho alguém que pode me ajudar. E aí isso você cria grupos que te ajudam nesse sentido, de superar aquilo até que ponto a ciência não vai. Né? Então, eu acho que como paciente, eu me aproximei da religião, mais ainda, como fonte de segurança. Nesses 35 anos de oncologia, o que você já viu de milagre? Mas o milagre, eu estou vendo agora alguns milagres, que eu acho que só pode ser milagre, cara. A gente vê um paciente de câncer de pulmão se curar de doença metastática. Se curar, não posso dizer que está curado, mas posso dizer que tem 10 anos que a mulher tomou uma imuno e não tem um PET negativo. Para mim isso é um milagre, porque ninguém vivia mais do que 1 ano com doença metastática. A gente não pode falar da cura, mas se eu digo, não é um milagre, só tem que agradecer, não é a mim, não, é a Deus. Então, para mim é milagre, né? Eu vejo assim, tem coisas assim que eu não acredito que... Porque assim, a ciência mudou e o conhecimento também. Então, o que a gente viu no passado? Paciente cheio de metástase pulmonar, uma amputação de membro, só que era um tumor de célula gigante. Mas para mim era metástase. E anos depois tu vê ele entrar sem nenhum tratamento, porque ele não aceitou, pedindo uma autorização para passar no concurso, e que passou no concurso ele queria trabalhar, e sem os nódulos pulmonares que tu cansou de ver. Aí para mim isso é um milagre. Agora, se ele teve, como ele conseguiu, isso para ele deixou a vida viver. Então isso para mim, do ponto de vista médico, é milagre. Mas como ele conseguiu, qual é o mérito de cada um, eu não sei ainda a mágica. Eu te perguntei porque vem muito na minha mente. Eu tenho um paciente que teve um câncer raro, um osteosarcoma, para quem não sabe, é um câncer de osso, mas na face. O que está no nosso livro ali é 6 meses, 1 ano no máximo. E ele já tem, eu acho que uns 8 a 10 anos que ele está comigo. Sem evidência de doença. E todo ano ele volta comigo, porque no trabalho que ele tem, já tentaram aposentar ele, e olha que engraçado, porque ele vai lá,
me pedir um laudo dizendo que ele pode continuar Trabalhando, que é raro, hein? Mas alguns Você pedem. entende? Ele apareceu com metástase pulmonar nele e ele ainda tem 2 anos que ele vem comigo e ele só tá assim, ele só vem para me pedir, doutor, dê um laudo para dizer que eu posso. E eu acho que isso ajuda muito o trabalho, a esquecer muitas coisas e a viver normal. Porque se você cultua aquela doença, o silêncio noturno é a pior coisa. Então, eu não sei como é que as pessoas administram o fato de ter metástase e não ter se sufocar de trabalho. Eu acho que tem que trabalhar, porque eu acho que é uma forma de esquecer aquilo ali. À noite você dorme em paz, porque não tem nada, eu acho que eu sempre digo, ter insônia e ficar pensando na doença. Eu acho que não tem nada pior do que o silêncio noturno. Para você, o que você mudou no seu consultório depois do que você passou pela doença? Ser melhor do que eu era. Ser melhor do ponto de vista humano mesmo. Do ponto de vista de ser mais condescendente com as agressividades que vieram de lá para cá. Porque, às vezes, o doente revoltado ele se torna agressivo. Né? E eu sempre digo, gente, não adianta brigar. Ele está doente, ele está pior do que você. Então, a gente passa a compreender melhor. Porque tem doente que chega a ser agressivo com você. E a vontade é de dar no mesmo tom, né? Então, eu aprendi a lidar. Antes de eu estar doente, eu já pedi desculpa para uma paciente, porque eu não quis atendê-la, porque ela estava na porta. Aí eu tinha que compreender melhor. Isso foi no SUS. Não quis ir porque era um extra, porque era tudo. E você tem hora que você está sobrecarregada. Né? E uma vez eu encontrei com ela e até pedi desculpa, porque eu tinha que compreender melhor. Eu acho que eu teria que parar, abrir a porta e olhar para ela, entendeu? Uma vez também eu de cabeça baixa ali, que aquele monte de paciente, né? E uma dente olhou para mim e disse, doutora, olha nos meus olhos. Oh, meu Deus. Aí nunca mais eu esqueci isso também. Porque às vezes basta isso, um olhar, um toque, né? Então eu aprendi a buscar na porta, seja no SUS, seja onde for, eu levanto, eu dou bom dia. Aprendi a ser mais humano, ser melhor, né? E muita coisa vem do paciente, né? E quando você fala sobre, infelizmente, e aí a gente vai falar muito sobre, quando a gente vai falar sobre o SUS, onde a gente tem um número de profissionais reduzido, a gente uma demanda tem enorme, uma né? demanda enorme, eu me peguei muito como você. Às vezes a gente está atendendo o dobro de paciente e nós somos humanos. Exato. Nós temos a nossa limite, né? o nosso limite e as coisas, exatamente. Tem uma hora que você está cansado e que você não trataria aquele paciente daquele jeito se você tivesse no começo ou se você tivesse respeitado o número de pacientes que você teria que atender. Agora, uma coisa que você me falou muito sobre a revolta. Eu lembro muito, no começo da residência, onde chega um paciente muito novo, com câncer de língua, e ele era tabagista de longos anos, e ele tinha uma filha, acho que de uns 15 anos, que ele olha para mim, e aí eu falei, olha, eu fui dar o diagnóstico dele, e aí eu falei que da biópsia, realmente era um câncer, tinha que operar. E uma revolta dele, dizendo assim, eu não vou fazer nada, você não vai tirar um pedaço da minha língua, eu prefiro morrer. Porque eu, né? E aí eu lembro que naquela hora eu falei assim, mas o senhor tinha que ser tão forte para responder isso na frente da sua filha, que a filha começou a chorar, quando ele disse que não queria tratar, ele preferia morrer. E eu falei assim, olha, você deveria ser tão incisivo tanto de ter parado de fumar, ao invés de estar falando na sua filha que você não quer fazer nada. Até porque era assim... Você pode ficar curado, né? Exatamente. E ficou curado. Entendeu? Mas é o que você falou, às vezes essa agressividade que vem dele é uma coisa que também nós não sabemos lidar, porque a gente não sabe o que passa, porque a maioria das vezes, e a gente vai aprender com os anos, é porque bateu na consciência dele de tudo que ele fez de errado dali para trás. Porque será que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, né? Tudo isso vem uma jornada de informações que vem pensando em pensamentos, né? Mas essa sensação de não querer tratar é outro momento muito difícil, principalmente com a família, né? Porque eu vejo pessoas idosas, muito idosas, que os familiares veem como um bibelôzinho. Mesmo a pessoa, sim,
sem levantar do leito, meses a fio, vivendo em hospital, eles não querem desistir de tratar. Uhum. E é uma coisa que é extremamente difícil você dizer assim, gente, para, dá um tempo, deixa de descansar. Isso não, a gente sabe que às vezes a gente tem essa vontade, mas a gente percebe que o paciente está cansado, cansado de idas e vindas, e que não está tendo qualidade de vida, mas a família não entendeu isso. E é difícil. Tem um filme, eu não me recordo o nome, que acontece muito isso. Era uma menina que tinha uma doença, não lembro se era oncológica, mas uma doença grave, que a família teve uma segunda filha, que era para sempre estar doando para outra, e que a filha mais nova decide que não vai fazer mais nada, e a família vai muito agressiva em cima dela, e fica aquela luta assim, meu corpo, por que eu tenho que doar? E que no final do filme, na realidade, foi a irmã mais velha dizendo assim, faz isso por mim porque eu não aguento mais. Ninguém está respeitando que eu não quero mais tentar. E como é que você... Como é que você vê isso na hora que o teu paciente fala assim, eu não quero mais? Como é que você lida com isso? Eu aceito, família que não aceita. Agora, se for uma coisa curável, eu luto para ele entender que ele pode se curar. Se é uma doença que tem sobrevida, mesmo não sendo curável, gente, você pode viver anos e ter uma vida normal. Agora, quando está na finitude, eu apoio plenamente. Se a só quer dar um tempo, quer dar umas férias, só quer dormir, quer relaxar, o que tu queres, né? Há muita preocupação da família com comida. O paciente está no fim, eles querem saber se o paciente pode comer tudo, né? Então, gente, é uma coisa assim, o alimento, ele só vai fazer a diferença no paciente oncológico 20 anos depois. O doente já está doente. Ele tem que comer, deixa ele satisfazer, né? Então, essa relação não pode parecer que você está contra o paciente, mas apenas dizer qual é a base científica para isso, né? Então, você não está contra, você está a favor, você quer que ele tenha qualidade de vida. Isso é muito importante no final. Eu falo muito, eu uso muito a expressão do paciente dizer assim, enquanto eu tiver o que fazer para você, eu vou estar conversando com você e vou estar do seu lado. Exato. Porque vai existir um momento que eu posso ser, que eu diga para você que eu não tenho mais nada a fazer. E aí é a hora que é a outra impotência nossa. Quando a gente chega nesse momento de dizer que não sabe fazer. Agora esgotou todas as medidas, possibilidades. Né? E aí a gente fica de mão atada e não vem. Mas, pega num ponto específico, Adelaide, que é sobre espiritualidade. Como é que você vê esse trabalho, até que na UEA, especificamente, a gente tem até uma matéria sobre espiritualidade, até o Arteiro, que eu já trouxe e já gravei com ele. Como é que você vê essa espiritualidade na hora da perda e do luto? Porque a gente perdeu o nosso paciente, a família está em luto, como trabalhar isso? Eu vejo de uma forma positiva, inclusive durante o tratamento, de uma forma positiva. E tem trabalho mostrando que aumenta até a sobrevida, né? A espiritualidade não está ligada a uma religião necessariamente. Há várias coisas que ele pode valorizar e achar que aquilo é a coisa importante. Eu apoio plenamente que tenha um princípio de religioso qualquer, que isso lhe ajuda, né, e nos ajuda a acompanhá-lo. E no pós-morte, que é você entender, né, o entendimento, por exemplo, no pré-morte, tipo, quando o cara é católico ou evangélico, ele acredita na vida após a morte. Então, para ele, é só uma passagem, ele vai continuar vivo. Para a família, ela tem uma dificuldade da separação física, que é a parte física. Aí a gente estimula a questão do pós. Você pode conviver com todo o legado que ele deixou para você, né? Então, isso é importante. Eu acho que a espiritualidade faz parte de qualquer natureza. Ajuda a entender e aceitar até a morte. Para muitos, o espírita, por exemplo, ele aceita melhor, vi poucos fraquejarem, ele aceita melhor. O católico, apesar da igreja divulgar que a gente tem vida após morte, que é só uma passagem, ele é mais apegado ao físico. Então, eu entendo e acho que ajuda muito.
De todas as formas. Eu acho que há um mês atrás eu assisti um filme, achei tão interessante, não vou lembrar agora o nome dele, mas que era... a gente para pensar muito, que era o seguinte, conseguiram comprovar, eu sou espírita, e eu até levei para o meu país, conseguiram comprovar, no filme conseguiram comprovar que existia vida após a morte. Ponto. Esse era o ponto principal. Mas foi algo que cientificamente foi comprovado. O que aconteceu a partir disso daí? Todas as pessoas que estavam na vida real, muito difícil, pacientes graves, todo mundo se matava. Começou a existir um suicídio imenso porque as pessoas já tinham certeza que eles iam para um outro lugar. E aí eu falei muito isso pro meu... Melhor. Na cabeça. Então, assim, eu falei isso pro meu pai, eu falei assim, tá vendo que às vezes só o que é o científico, se você não tiver uma espiritualidade ligada, porque no espiritismo ele fala assim, olha, Deus deu esse corpo e se você cometer suicídio, você vai para um umbral, você vai ter toda uma evolução, porque não é para você fazer isso. Mas imagina que no momento onde você fala para a pessoa, olha, eu consegui comprovar, existe uma vida após a morte, você vai ter outra vida, então se essa daqui tá numa dor... ruim, por que eu não vou tirar minha vida? Dela, porque eu já tenho outra. Turma, libera da dor, né? Do sofrimento. Libera o sua mente. Turma, se você gostou muito desse podcast, se você tem amigos que estão na área da medicina começando ou precisam assistir isso aqui, manda para eles. Se você tem amigos que são oncológicos, que precisam ouvir também isso aqui, por favor, você pode encaminhar. Então, um grande abraço e até o próximo DF Podcast.